Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Marcelo X e você está no canal Agora Você Aprende a Investir, Agora Vai. Hoje nós vamos falar sobre 4 indicadores fundamentalistas de rentabilidade: o ROI, o ROIC, o ROA e o giro de ativos. Você é novo aqui no canal? Então, vê a lista aí. Analisar é fundamental e entenda os indicadores fundamentalistas dessa planilha. Também não se esqueça de se inscrever no canal, deixar um like e fazer um comentário dizendo se já conhece os indicadores e se está gostando da série. Vamos lá então? Bom, no último vídeo da série Analisar é Fundamental, nós paramos aqui nos indicadores de valuation. Preenchemos todos esses. E agora? A gente ia fazer aqui indicadores de eficiência, mas eu acho melhor a gente falar de indicadores de rentabilidade. Por quê? Porque a gente vai ter todo o ferramental para calcular as fórmulas de precificação do Graham, do Bazin e a fórmula mágica do Joel Greenblatt. Eu acho que vai ficar mais estimulante para vocês. Então vamos começar com o ROI. O que vem a ser o ROI? O ROI é Return on Equity, retorno sobre o patrimônio líquido. Nós, como bons brasileiros, a gente usa a sigla em inglês mesmo, Return on Equity. Então, por isso que a gente fala ROI, tá bom? E o que é esse ROI? Bom, o ROI ele é um indicador que mede a rentabilidade da empresa em relação ao patrimônio líquido. Ou seja, lembra que o patrimônio líquido é o nosso dinheiro? É o dinheiro dos sócios. Então, quanto é que a empresa está gerando de retorno em cima do nosso dinheiro? Ele mostra quanto lucro a empresa gera para cada real investido pelos acionistas. E como é que se calcula isso? O cálculo do ROI é relativamente muito simples, porque a gente já calculou tudo que a gente precisava aqui. A gente divide o lucro líquido pelo patrimônio líquido. Bom, então a gente vem aqui no nosso quadrinho aqui do ROI e vamos colocar igual. Então, o lucro líquido a gente já calculou, né? Olha aqui. É esse dividido pelo patrimônio líquido. Patrimônio líquido a gente também já calculou. Patrimônio líquido está bem aqui. Então, 42,19%. É um ROI muitíssimo bom. Um ROI acima de 10%, ele é considerado um ROI bom, ou seja, é uma empresa que você já pode começar a pensar em investir nela. Abaixo disso já eu acho que está meio apertado, mas acima de 10%, tranquilo. Então, o ROI aqui, o Return on Equity, ou retorno sobre patrimônio líquido, a gente já sabe calcular aqui, chegamos à conclusão que ele é 42,19%. Só para dar uma checada aqui, lembra que a gente está vendo aqui nos indicadores lá do Status Invest? Então, 42,19% está batendo certinho. Para quem não se lembra, logo no início dessa série, lembra que tinha uns indicadores que não estavam batendo? Pode conferir aí agora que eles acertaram, finalmente, eles acertaram a página, está batendo tudo, tá? Obrigado, pessoal da Status Invest, por ter acertado a página. Vamos lá. E o próximo indicador? O próximo indicador é o ROIC. O ROIC é o retorno sobre o capital investido, ou Return on Invested Capital. O que quer dizer o ROIC? O ROIC também é um indicador muito legal, ele é muito importante para uma fórmula de precificação, então é bom que você entenda bem o conceito disso. O que o ROIC mede? Ele avalia a eficiência da empresa em usar o capital total, todo o capital. O capital todo é o quê? É a dívida e patrimônio, para gerar lucro. Quando você fala de dívida e patrimônio, só para você não ficar confuso, os credores, eles emprestam dinheiro para uma empresa. E a empresa faz o quê? Ela investe na empresa para gerar renda. A gente tem a sensação de que dívidas não é bom. Lembre-se que para a empresa a dívida é fundamental. Ela bem
gerenciada, ela é fundamental para qualquer empresa. Então, quando falar aqui de dívida e patrimônio, você está falando de credores e acionistas. Lembra que o patrimônio é o dinheiro dos sócios, né? Então, você está falando de credores, que são as dívidas, quem empresta dinheiro para a empresa, e os acionistas, que somos nós que emprestamos dinheiro para a empresa, via compra de ações. Tá bom? Ficou claro isso? E ela mede o quanto essa empresa gera de retorno para todos os investidores. Quem são os investidores? Credores e acionistas. Molezinha? Então, bora para calcular isso aqui. Como é que se calcula o ROIC? A fórmula dele é o lucro operacional menos impostos dividido pela soma da dívida mais o patrimônio líquido. Esse lucro operacional menos impostos é o nosso amigo NOPLAT. Lembra que eu falei para vocês que a gente ia calcular mais no futuro? E o que quer dizer esse NOPLAT? Esse NOPLAT, o nome dele também vem do inglês, para variar, né? É Net Operating Profits Less Adjusted Tax. Que quer dizer o seguinte, isso aqui é o lucro operacional menos impostos ajustados. Lucro operacional a gente já tem. A gente já tem aqui o EBIT, lembra? O EBIT é uma proxy do lucro operacional. E os impostos a gente vai achar aqui e vai calcular. Bora fazer isso? Então, bora. Então, no NOPLAT aqui vem igual, aí eu venho aqui o EBIT, menos, colocar aqui então, onde é que estão os impostos aqui? Bom, a gente vem aqui, deixa eu ver aqui, resultados, cadê? Passivos. Estou olhando a coluna errada, né? Não vou achar nunca, né? Aqui, ó. Provisão para IR, contribuição social, e IR diferido. É na DRE. Desculpa, eu estava olhando aqui no balanço patrimonial. É a soma desses dois aqui, tá? Então, a gente vai fechar aqui. Soma. Vamos botar aqui, sum. Como aqui está negativo, ó, aqui está negativo, então a gente vai somar aqui, né? Porque senão ele vai subtrair duas vezes, vai somar, né? Isso. Pronto, aqui, ó. O NOPLAT, então, é isso aqui. A gente acabou de ver que é o EBIT, o lucro operacional, menos os impostos, que a gente acha aqui na DRE. Não faça como eu, que fui procurar aqui no balanço patrimonial, tá bom? Bom, calculado o NOPLAT, então agora a gente já pode ir para nosso amigo ROIC. Que o ROIC é o quê? É o NOPLAT dividido pelo quê? Lembra que a gente colocou aqui dívidas e patrimônio líquido? Então, onde é que estão as dívidas aqui, ó? Empréstimos mais... Cadê? Eu tenho empréstimo de curto e de longo prazo, né? Aqui eu tenho mais empréstimos, ó. Empréstimo financiamento, mais o patrimônio líquido. O patrimônio líquido, nosso amigo patrimônio líquido já está aqui separadinho. Então, a gente pode fechar aqui. E pronto, já temos o nosso ROIC, que é 25,68. Vamos conferir? 25,62. Deu uma diferenciazinha aqui de 62 para 68. Pode ser alguma coisa da conta aqui. É algum arredondamento. Mas isso não vai fazer muita diferença, não. Esse é o cálculo, tá bom? E a gente já sabe também que a gente já achou vários errinhos aqui no Status Invest. Talvez eles ainda não tenham arrumado tudo, tá bom? Bom, uma coisa importante que a gente tem que fazer é como é que a gente analisa o ROIC, né? Bom, como eu estou falando de retorno sobre o capital investido, é claro que quanto mais alto, ele vai indicar que a empresa está gerando mais retorno para todos os investidores, incluindo quem? Os investidores, já sabemos, né? Os credores e acionistas. Então, a lógica é, quanto mais alto, melhor. Mais baixo, pior. Acho que eu não falei do ROI, mas o ROI é a mesmíssima coisa. É o retorno sobre o patrimônio líquido. Quanto mais alto, melhor. É a mesma coisa, tá bom? Quando a gente fala aqui de retorno, todos eles é a mesma coisa. O próximo aqui que a gente vai ver, que é o
Return on Assets, que é o retorno sobre ativos, é a mesma coisa. Só que agora a gente vai fazer sobre os ativos e não sobre o patrimônio, como foi no ROI. O ROA, ele mede a eficiência da empresa em usar os seus ativos para gerar lucro. Esse indicador mostra quanto lucro a empresa gera para cada real de ativo que possui. Então, daqui você já depreende que quanto maior, melhor, né? Estamos falando de retorno, a gente sabe que quanto maior, melhor. E como é que se calcula isso? Bom, da mesma forma que a gente calculou aqui o ROI, lembra que a gente usou aqui o lucro líquido, a gente divide o lucro líquido pelo quê? Ao invés de ser patrimônio líquido, que é o dinheiro dos sócios, é o ativo da empresa, os ativos totais. E aí a gente tem 15,79%. Vamos checar para ver se está batendo? Ó, 15,79%. Bateu. Legal. Tá, e a interpretação disso, você já sabe, né? Quanto maior o ROA, melhor. Indica que a empresa está usando seus ativos de forma eficaz para gerar lucro. Todos esses ROI, ROIC e ROA significa retorno sobre alguma especificidade de capital ou de ativos, tá bom? E por último aqui dos indicadores de rentabilidade, a gente tem aqui o giro de ativos. O que vem a ser o giro de ativos? O giro de ativos, ele avalia a eficiência da empresa em usar os seus ativos para gerar vendas. Ele mostra quantas vezes, isso é importante, em quantas vezes a empresa gera receita com seus ativos. Como é que se calcula isso? Tranquilo também. Você vai vir aqui, receita líquida dividido pelos ativos. Aqui, ativos, pronto. Observa que agora não é percentual, porque a gente falou em quantas vezes, né? E lembra que a gente, quando está mexendo com DRE, a gente tem aqui um acumulado de 12 meses. Então, a gente está falando sempre de ano. Em alguma bibliografia, você vai ver que o giro de ativos ele trata sobre o total médio de ativos, por conta dessa divisão aqui anual. Acaba sendo uma média. Mas no final das contas, lembra que é quantas vezes? Então, ele está medindo o seguinte, a receita líquida, em quantas vezes ela usa os ativos dela para gerar as vendas. Então, aqui, nesse caso, dá 0,59. Isso é, em quase 7 meses, ela quase bate aqui os ativos todos. Então, é uma empresa que está bem das pernas. Entendeu? Tranquilo, né? Esses ativos de rentabilidade, eles são muito importantes, pelo menos eu acho, para quando eu vou investir, eu preciso saber se a empresa, além do valuation, eu preciso saber se essa empresa está gerando retorno. Porque se não estiver gerando retorno, não tenho o menor interesse em investir nisso. Tá? Então vamos recapitular aqui. A gente aprendeu a usar aqui, calcular, interpretar 4 indicadores: o ROI, o ROIC, o ROA e o giro de ativos. Esses indicadores ajudam nós, investidores, a avaliar a saúde financeira e a eficiência da empresa, como todos esses outros aqui. Por isso que é importante a gente sempre se lembrar que os indicadores eles devem ser analisados em conjunto e em comparação com outras empresas do setor, para a gente obter insights de quão bom é uma empresa em relação a outra do setor, tá? Porque você avaliar aqui Petrobras, como é o nosso caso, com Ambev, não faz muito sentido. Então, aqui o giro de ativos pode ser excelente, o ROI pode ser excelente, mas se eu estou comparando com abacate com banana, não faz nenhum sentido. Então, lembre-se bem, você sempre vai analisar empresas de mesmo setor quando você estiver fazendo esse conjunto de análise aqui dos indicadores, tá? Bom,
Se você não se deu conta, a gente já tem todo o material para explorar as fórmulas de Graham, Bazin e a fórmula mágica do Joel Greenblatt. Para quê? Isso vai ajudar você a tomar decisões financeiras mais fundamentadas e estratégicas na hora de precificar uma empresa. Você já não vai ficar tão perdido. Saber se está caro, barato, o que eu posso fazer com essa empresa, como é que ela está, como é que está a saúde financeira dela. Você já consegue fazer uma análise. É claro que tem muito mais coisas para aprender. Esse mundo ele é infinito, a gente não para de aprender nunca, mas você já tem um ferramental muito legal. E no próximo vídeo, a gente vai calcular a fórmula de Graham, do Bazin e a fórmula mágica. Isso é, se der tempo, senão eu vou partir o vídeo em 2 pedaços, mas a gente vai fazer bem detalhado para você não ter mais dúvidas como é que se calculam os preços justos segundo Graham, Bazin e a fórmula mágica. Tá bom? Então, por isso que é importante você se inscrever no canal e clicar aí no sininho para você ser notificado dos próximos vídeos. Se você gostou desse vídeo, não se esquece de deixar um like, fazer um comentário, compartilhar esse e outros vídeos do canal. E se quiser ajudar mesmo, torne-se membro. Muito obrigado por ter ficado comigo até agora. Eu fico por aqui. Bons investimentos. Um abraço.